Olá, amigas e amigos, tudo bem? Rangel para a aula 2 de protozooses. Vamos continuar agora a falar sobre as doenças causadas por protozoários que podem ser transmitidas por um vetor ou forma de contaminação, como a gente está vendo aí. Na primeira parte, a gente falou de doenças como amebíase, giardíase, leishmaniose, tricomaniose, algumas doenças importantes saber essa. Agora, essa parte é a parte que tem as doenças que mais costumam cair em provas de vestibular, se seu objetivo ao assistir essa aula é vestibular, então é uma das partes mais importantes para você assistir aí. Vamos lá, vamos ver juntos? Olha só, as protozooses são doenças causadas por protozoários, né? Protozoários são parasitas internos, né? Endoparasitas humanos, que podem nos causar várias doenças. Uma das doenças mais importantes que nós temos no Brasil, causadas por protozoário, é a doença de Chagas. Quem causa a doença de Chagas é um protozoário chamado de Trypanosoma cruzi. É um protozoário flagelado de nome Trypanosoma cruzi. Esse protozoário, ele nossa circulação atinge nossa musculatura e dá problemas grandes, mas espera aí que eu já falo de sintomas. Como é que classicamente você pega essa doença? A partir das fezes do vetor dessa doença. O vetor é um pequeno besouro, um inseto hematófago, chamado de Triatoma infestans. O triatoma, né, o gênero Triatoma, da família Triatomydia. Esse pequeno inseto, ele popularmente é chamado de barbeiro ou chupanza. Por que esse nome? Porque quando você dorme, você se cobre, ao se cobrir a região da barba fica exposta e aí ele pica você ali. Mas o desenho está mostrando, por exemplo, que esse amiguinho aqui está sendo picado na mão e pode acontecer mesmo. Então, quando ele é picado, o que acontece? O barbeiro suga o sangue da pessoa para se alimentar. Como tem um intestino curto, acaba defecando, ele come caga, e aí as fezes dele ficam na pele. Aí você sente aquela coceirinha pós-picada, pica aquela região, as fezes caem na sua circulação e pela circulação o Trypanosoma cruzi anda pelo seu organismo. Aqui está até mostrando que atinge o meio do peito, tá vendo? Chegando próximo ao coração, chegando no coração. Então, vai cair na sua circulação, passando pelo seu corpo inteiro. Então, essa é a forma mais clássica da pessoa pegar doença de Chagas. Tem outras formas, Rigel? Tem. Espera só um pouquinho que eu já vou te falar, tá bom? Sintomas mais famosos dessa doença. Uma das coisas que pode causar, pode gerar nas doenças de Chagas é um crescimento do coração, uma cardiomegalia. Ah, que bom, Rangel, coração maior eu posso amar mais pessoas. Não, que ruim. Coração maior você vai ter menos força, menor pressão exercida por ele para bombear sangue para o seu organismo. E com o tempo você pode morrer. O que é estranho é que isso pode acontecer depois de muitos anos. 20 anos depois de você ser infectado pela doença. Então você pode estar contaminado e não saber que está sendo uma coisa tão perigosa em você. Pode também causar enrijecimento de parte do coração, uma fibrose cardíaca. Como o coração tem menos força, a sua pressão arterial tende a diminuir, você vai ter uma hipotensão arterial, e esses caras adoram murchar a musculatura, deixar a musculatura flácida. Então pode gerar um crescimento de regiões digestórias, como o esôfago e o intestino grosso, o cólon, que atrapalha a passagem do alimento por ali. Então, megaesôfago, megacólon podem ser sintomas também gerados pela doença de Chagas. Se você jogar no Google para procurar sintomas de doença de Chagas, você vai ver, às vezes, pessoas com pálpebras que parece que escorreram sobre o olho. O trypanosoma, quando se instala no músculo, ele pode estourar as fibras de proteína e deixar o negócio todo molengo dessa forma aí. Beleza? Para você se prevenir, melhor coisa, combater esse vetor aí, né? Evitar o vetor perto de você. Como esse vetor é um vetor de hábitos noturnos, se você dormir com mosquiteiro também é bem legal. Uma outra coisa importante, principalmente no interior do Brasil, quer dizer, pelo mundo afora existe, mas aqui no interior do Brasil, em zonas de regiões áridas, as pessoas costumam ter casas feitas de pau a pique. Casas de madeira com parede de barro batido, barro prensado. Esse barro acaba tendo pequenas fendas, onde o barbeiro se esconde durante o dia para ficar no fresquinho e sair à noite acabando picando você. Se você substituir essas casas por casas de alvenaria, vai ser uma coisa bem bacana. Controle de banco de sangue eu já vou te contar, porque é uma das formas para você prevenir a transmissão da doença de uma forma não clássica, tá? Então, na verdade, já vou falar logo de vez, né? A transfusão de sangue é uma das formas de transmissão que você tem para a doença de Chagas. Então, se você testar sangue antes de transfundir, você vai identificar o trypanosoma, não vai doar esse sangue, vai descartar essa bolsa. Tá legal? Ó, esse é o ciclo vital, mas vou inverter a ordem. Antes de falar do ciclo vital, deixa eu te mostrar o triatoma aqui, ó, o barbeiro, tá vendo? É um besouro, não é um mosquito. Ele pica você, se alimenta do sangue, mas defeca aqui no final. Aqui está o trypanosoma mostrado proporcionalmente com uma hemácia,
essa coloração é artificial, tá? Uma foto de microscopia eletrônica com coloração artificial, ele passando pelo plasma sanguíneo. E essa é aquela casa de pau a pique que eu te falei, tá vendo? Telhado de argila e tal, mas a parede é formada por ripas de madeira, por pedaços de madeira e barro prensado. Essas fendas que você vê para fora também tem para dentro. Então acaba tendo local para o barbeiro se esconder e poder te atacar durante a noite. Beleza? Ela voltou para o ciclo vital. Olha só. No ser humano, o inseto pica você e defeca, né? Aí com as suas fezes entra o tripanossoma na fase de tripomastigota. Essa fase aqui, pela sua circulação, vai chegar até suas células musculares, onde vai fazer uma reprodução assexuada. O tripomastigota forma um outro estágio de reprodução, chamado de amastigota. Na verdade, o tripomastigota vira um amastigota na invasão da célula. O amastigota se reproduz assexuadamente, formando novos tripomastigotas, que pela circulação invadem novas células. Ao invadir, viram amastigotas. Os amastigotas se reproduzem assexuadamente, formando novos tripomastigotas. E alguns deles estão pela circulação. Ao estarem pela circulação, um besouro não contaminado pode picar você, sugando seu sangue e ingerir o tripomastigota solto no sangue. Aí esse tripomastigota solto no sangue, no corpo do barbeiro, se transforma em outro estágio de vida, o epimastigota. O epimastigota se multiplica, volta a ser tripomastigota, que o barbeiro vai acabar liberando pelas fezes. Esse tripomastigota aqui vai se instalar no intestino do barbeiro, e aí quando o barbeiro defecar, vai acabar liberando para o seu organismo. Então, na verdade, é assim, o barbeiro pega da pessoa e passa para outra pessoa, sempre no estágio de tripomastigota. No ciclo reprodutivo que ocorre no interior das células humanas, você vai ter um ciclo de reprodução assexuada, onde o tripomastigota vira amastigota e forma a tripomastigota de novo. Lá no corpo do barbeiro, o tripomastigota vira o epimastigota, que volta a ser tripomastigota para sair do barbeiro. Então, esse é o ciclo vital, uma parte do humano, uma parte do barbeiro, desse Trypanosoma cruzi que causa a doença de Chagas. Tá legal? Essa aí a gente já viu, né? Outras formas de transmissão, a transmissão não clássica. Transfusão sanguínea, já falei, né? Então, por isso, testar sangue antes de transfusão é o ideal. Placenta, via placentária, o Trypanosoma já foi relatado, uma transmissão vertical da mãe para o feto durante o desenvolvimento dele. A amamentação, da mesma forma que já foi diagnosticada a passagem pela placenta, também pelo leite materno poderia passar no estágio de tripomastigota solto na circulação da mãe. Ingestão de alimentos com parasita. O açaí no Pará e a cana-de-açúcar em Santa Catarina foram dois alvos de grandes problemas nos anos mais ou menos de 2005, quando pessoas pegaram doença de Chagas por ingerir esses alimentos. O açaí e a cana são triturados. No caso, o açaí batido em liquidificador, né? E a cana triturada. Se você moer esses caras com o besouro e ele estiver contaminado, esse Trypanosoma vai estar presente no seu no seu caldo de cana ou no seu suco de açaí. Quando você ingerir esses alimentos, você vai ingerir o Trypanosoma e a doença vai chegar em você. Dessas formas não convencionais. Qual é a profilaxia para isso? Profilaxia para isso é tratar os alimentos antes da preparação, ou do caldo de cana, né? Raspar a cana para tirar as folhas do meio, onde o barbeiro poderia estar escolhido, e lavar bem o açaí antes de processá-lo, para você ter uma alimentação sem riscos. Beleza? Segunda doença, na verdade, uma segunda dessa parte da aula, a toxoplasmose. Quem causa essa doença é um agente infeccioso, um protozoário, chamado de Toxoplasma gondii. Ele tem ciclos vitais, onde um dos grandes culpados do processo de infecção são os gatinhos, tadinho. Então, quando você vê a ingestão de cistos eliminados pelas fezes de gatos, ou ingestão pela carne contaminada. Mas, galera, a contaminação entre humanos acaba sendo muito maior até do que essa. A contaminação pelos cistos que saem nas fezes, e aí contaminam suas mãos, contaminam as mãos, contaminar objetos e alimentos, se você ingerir de novo, acabam ficando até mais graves do que essas outras formas todas que aparecem por aqui. Mas realmente por esses cistos poderem contaminar alimentos, se você ingeri-los, você pode pegar toxoplasmose, tá bom? Pode gerar cegueira, pode gerar o aborto, né, a perda do feto, ou uma má formação do feto, porque pode passar pela placenta também, atacando o feto em formação.
Se você tiver principalmente higiene pessoal, lavar bem suas mãos, cuidado no trato dos alimentos e no caso dos animais domésticos, né, ter um bom trato com as fezes deles, menor chance de infecção. Tá? Essa é a toxoplasmose. Agora a doença mais importante para a gente falar, a malária. Malária ou febre palustre, ou paludismo, ou febre terçã. Tá até na música do Tom Jobim, né? É uma febre terçã. Naquela música Águas de Março, fala sobre ela. Ela tem alguns tipos de agentes etiológicos, infecciosos ou causadores diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos o Plasmodium vivax, como o cara mais importante e mais famoso. Na África, o mais famoso é o Plasmodium falciparum. Existe o Plasmodium malariae. Você está notando aqui que está falando de febre terçã, febre quartã? Isso é intervalo de dias, tá? A cada 3 dias você tem febre, a cada 4 dias você tem febre. Febre com intervalo de 48 horas, febre com intervalo de 72 horas, dando essas febres diferentes, que podem ser benignas ou malignas, ou seja, avançar de forma letal com maior ou menor velocidade, são as febres causadas por esses agentes etiológicos, tá bom? Como é que você pega a malária? A malária você pega por um vetor. O vetor é o anófilis, o mosquito anofilino. Anofilino é um modo popular de falar chamar ele. E o nome mais popular é mosquito prego. Então, quando ele pica uma pessoa doente, ele ingere para o corpo dele, com o sangue da pessoa, o agente infeccioso. Esse cara se instala na saliva do mosquitinho, né, nas glândulas salivares. Quando o mosquito pica a tua pessoa e joga a saliva para analgesiar a pessoa, acaba introduzindo o plasmódio no corpo e começa o ciclo reprodutivo no corpo da pessoa, ok? Sintomas, ó, febres intermitentes, febre alta, baixa, alta desaparece, 2 dias sem, alta de novo, desaparece, 2 dias sem, e assim nesse ciclo. Pele amarelada por falta de hemácias, anemia, tá aqui embaixo, ó, hemácias estão destruídas na anemia, calafrios, degeneração de tecidos por falta de oxigênio, uma hipoxia ou apoxia por falta de oxigênio e lesão nos vasos sanguíneos. São os sintomas mais comuns, tá legal? Aqui está mostrando uma hemácia sendo destruída pelo plasmódio, ó, plasmódio em amarelo, destruindo a hemáciazinha, e isso que seria o principal sintoma da nossa anemia, tá legal? Esse gráfico mostra os picos de temperatura. A pessoa tem uma febre muito alta aqui, ó, quase 40 graus. Por quê? Porque o plasmódio está se reproduzindo e saindo da hemácia. Quando ele rasga a hemácia e sai, libera toxinas, que faz seu corpo responder à infecção, gerando esse febrão aqui, ó. Aí o plasmódio invade uma nova hemácia e a febre despenca. Enquanto ele está se reproduzindo dentro da hemácia, você não tem febre. A temperatura fica lá bonitinha. Mas na hora que o plasmódio sai mais uma vez da hemácia, olha o pico da febre de novo. Então você tem febre, fica 2, 3 dias sem febre, febre de novo, 2, 3 dias sem febre. E essa febre muito alta vai desnaturando proteínas, DNA seu, suas células sendo destruídas, o que pode gerar essa degeneração de tecidos e levar você à morte. Para evitar, controlar o vetor é a forma mais bacana. O problema é onde ele está. Se eu perguntar para você assim, como é que você previne mosquito? Como é que você previne reprodução de mosquito? Aqui quem é do Rio de Janeiro pensa logo na dengue. Pô, na dengue não vamos deixar água parada. Gente, o anófilis é mosquito de floresta equatorial. A parte que existe endemia dessa doença aqui no Brasil, deixa eu ver se já mostra aqui, já volto depois para aqui, ó. Aqui no Brasil, na região da floresta amazônica. Se você tem na Amazônia mosquito, como é que você evita água parada onde chove muito todo dia? Não tem como. Tapa a caixa d'água. Como é que você vai tapar folha na floresta? Evitar água parada é muito problemático. Então, no caso da malária, o problema que nós temos é que ela é uma doença de áreas equatoriais, de floresta, regiões pobres, de pessoas humildes, que têm menor chance, por exemplo, de comprar aqueles negocinhos que eu coloquei lá como métodos profiláticos. Repelentes, inseticidas. Eu vou usar inseticida no meio da floresta? Vou matar mosquito e polinizador. Vai ser um problema ambiental gravíssimo. Telas de proteção, outro problema, sabe por quê? Olha a casa do amigo ali. O amigo aqui está deitadinho numa rede com uma tela de proteção. É o ideal. Mas sabe qual é o problema? O mosquito não é noturno. Esse mosquito é vespertino, ataca no fim da tarde. De 3 horas para frente começa a ser um problema para você. Então realmente é um negócio muito complicado você conseguir prevenir esse mosquito aí. Agora uma curiosidade importante. Existe medicamento contra a malária. Só que você viu que são vários plasmódios diferentes. E de acordo com o plasmódio, você pode ter um tipo de malária diferente, que tem que ser específico para aquele tipo da malária que você tem. O que dificulta um pouquinho mais o combate, porque para o medicamento chegar
numa região onde está uma pessoa, um ribeirinho sobrevivendo, pode ser bastante complicado também. Beleza? Tá aí o ciclo vital do plasmódio, tá vendo? Ó? O mosquito é o hospedeiro definitivo, porque dentro dele tem reprodução sexuada. O humano é hospedeiro intermediário, porque dentro dele tem reprodução assexuada. A reprodução sexuada no mosquito é por fecundação principalmente, tá? Então, o mosquito picou alguém, pegou as células chamadas de oócitos, que seriam o gameta masculino e o gameta feminino. Na verdade, não é um gameta, é um gametócito, né? É uma célula que funciona como gameta, que estava dentro de uma hemácia nossa. Esse gametócito feminino e masculino se juntam, fecundam-se, formam o zigoto. O zigoto se desenvolve em um estágio chamado de esporozoito. Esse esporozoito fica na saliva do mosquito. Quando o mosquito pica um outro humano, introduz o esporozoito na gente. O esporozoito vai até o seu fígado e começa o ciclo hepático da malária. No ciclo hepático, o esporozoito se desenvolve em merozoito. Os merozoitos saem do hepatócito e começa agora o ciclo sanguíneo da doença. Esse merozoito vai procurar suas hemácias, onde vai fazer reprodução assexuada, chamada de esquizogonia. O merozoito entra na sua hemácia, vira trofozoito, o trofozoito vira esquizonte, o esquizonte forma novos merozoitos que saem da hemácia rompendo a hemácia. Toda vez que o merozoito sair da hemácia rompendo-a, acaba gerando em você febre. Aí esses merozoitos buscam novas hemácias para continuar o ciclo de reprodução. Só que alguns deles invadem hemácias suas e viram gametócitos, que quando o mosquito pica você, são absorvidos pelo mosquito e aí começa um ciclo sexuado no corpinho do mosquito. Então esse é o ciclo reprodutivo do plasmodium dentro do corpo do mosquito, um ciclo sexuado, e o ciclo assexuado dentro do corpo do ser humano. Malária, uma das doenças de maior letalidade no mundo em relação a não tratamento também, né? Existe medicamento com ela, mas os investimentos sobre ela são baixos, porque ela, infelizmente, ataca só pobre, tá? Não pega gente de todas as classes sociais, nem no mundo inteiro. Beleza? Região de endemias pelo mundo, né? Aqui passa a linha do Equador, país Equador aqui, ó. Aqui passa a linha do Equador, e aí, margeando a linha do Equador, é onde você tem o maior número de casos, a zona equatorial da Terra. Por quê? Porque é onde aparece o anófilis para ser um grande transmissor da doença. Óbvio que aparece para algumas regiões mais tropicais, né? Mas é mais comum e maior incidência na região equatorial da Terra. Beleza? Gente, aí tem um tabelão de revisão para você, tá legal? Então você depois dá uma printada aí, ou passa essa tabela limpo, para você pegar essas informações que nós demos e ter armazenada para você. Aqui tem uma doença que a gente não falou, que é a doença do sono. A doença do sono também é causada por um tripanossomo, só que em vez de ser o cruze igual a de Chagas, é o tripanossomo gambiense. A doença do sono tem esse nome porque faz você dar uma apagada do nada, né? Esqueci como é que é o nome disso. Não é letargia só não, você apaga mesmo, você cai no sono do nada e acorda do nada também. Quem transmite é uma mosca, não é mosquito, é a mosca que quiser. Causando lesões do sistema nervoso, quando deixa você sonolento e tal, caquexia, assim, meio desnorteado, né? E combater a mosca é a forma mais eficiente, tá? Uma doença bem mais comum na Ásia do que no resto do mundo. Beleza, gente? Fechamos então a parte de protozooses que eu queria falar com vocês. Obrigado pela atenção, continuando os estudos. A gente vai seguir falando de seres vivos aí nas aulas que vem mais à frente, beleza? Beijo, abraço, fique com Deus, bons estudos, até mais, valeu. Ah, olha só, tira print comigo aqui nesse canto, deixa eu ir lá pro outro canto, aí tira a print dali para você pegar a parte que estava na frente, beleza? Valeu, gente, até mais.